corintiano. O que eu vou te contar agora explica por que a diretoria está tão agitada nos bastidores. E não é sobre uma contratação, é sobre uma possível saída. Porque enquanto muita gente continua tratando a permanência de Memphis Depay como algo praticamente certo, nos bastidores a conversa é outra. E o mais impressionante, o Corinthians já está avaliando nomes para substituir o holandês. E tem um detalhe que muda tudo. Existe um nome que está sendo tratado internamente como uma possibilidade de impacto. Um nome que ainda não virou negociação, mas que está na mesa. E quando eu explicar por que isso está acontecendo, você vai entender o tamanho da preocupação dentro do clube. Fica comigo porque a situação é muito maior do que parece. O Corinthians vive um momento de incerteza. A novela envolvendo Memphis Depay continua sem definição. E aqui existe uma diferença importante. Uma coisa é o que o torcedor deseja. Outra coisa é o que realmente está acontecendo. Hoje não existe um acordo fechado. Não existe anúncio. Não existe assinatura. Não existe garantia. E justamente por isso a diretoria está trabalhando com todos os cenários possíveis, inclusive o pior deles, a saída do principal nome do elenco. Isso explica por que diversos nomes começaram a circular nos bastidores. Alguns foram oferecidos, outros foram analisados, e alguns chegaram através de contatos do mercado. O objetivo é simples. Se Memphis sair, o Corinthians não quer ser pego de surpresa. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Porque não estamos falando apenas de reposição. Estamos falando de uma tentativa de evitar uma crise gigantesca antes de continuar. Se você gosta de informação direta, sem enrolação e sem ilusão, se inscreve no canal. Aqui a ideia é trazer os bastidores do Corinthians da forma mais transparente possível. Agora presta atenção no que vem a seguir. Porque existe uma movimentação que pouca gente percebeu. O primeiro ponto é financeiro. Memphis representa um investimento enorme, e dentro do clube existe uma conta sendo feita diariamente. Se ele sair, quanto o Corinthians economiza? E mais importante, quanto custaria trazer outro jogador de impacto? Essa pergunta está sendo feita nos bastidores, e ela tem uma resposta que começa a ganhar força. Existe gente dentro do clube acreditando que é possível trazer alguém mais barato e ainda assim competitivo. Essa é a tese que vem sendo discutida. Mas aí aparece um problema. E é um problema enorme. Porque substituir Memphis não é apenas substituir um jogador. É substituir um símbolo. Uma contratação que chamou a atenção do mundo inteiro. Um atleta conhecido internacionalmente. Um nome que gera repercussão. E é justamente por isso que a diretoria procura alguém de peso. Não apenas tecnicamente, mas também mediaticamente. E agora chegamos ao primeiro grande alerta. Alguns nomes que apareceram recentemente não surgiram por acaso. Eles fazem parte de um processo de avaliação. Não significa contratação. Não significa negociação avançada. Mas significa interesse. Significa observação. Significa análise. E quando um clube começa a analisar tantas possibilidades ao mesmo tempo, normalmente existe um motivo. O Corinthians está se preparando. Essa é a realidade. E o motivo dessa preparação deixa a torcida cada vez mais apreensiva. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica enxergar uma definição rápida para o caso Memphis. E o que vem depois disso é ainda mais preocupante. Porque existe uma informação que chama atenção. Nos bastidores, dirigentes continuam discutindo alternativas praticamente todos os dias. Todos os dias. Isso mostra que o clube não trabalha com apenas uma possibilidade, trabalha com várias. E quando um assunto é debatido diariamente dentro de uma diretoria, é porque existe receio, existe preocupação, existe risco. Agora imagine o seguinte, se a renovação estivesse realmente encaminhada, se tudo estivesse resolvido, por que continuar analisando tantos nomes? Por que continuar discutindo reposições? Por que manter reuniões constantes sobre o setor ofensivo? Essa é a pergunta que muita gente está fazendo. E ela leva para um cenário que poucos torcedores querem imaginar. O Corinthians pode estar vivendo os últimos capítulos da era Memphis. Calma, isso não significa que ele vai sair, mas significa que a possibilidade é considerada real. Muito real. Tão real que o clube já se movimenta. E aqui entra a maior bomba dessa história. Existe um nome guardado. Um nome estrangeiro. Um nome que ainda não teve negociação aberta, mas que foi colocado na mesa. E segundo pessoas ligadas aos bastidores, seria uma alternativa de enorme impacto. O problema? Ninguém quer expor esse nome agora. Por que fazer isso sem negociação aberta geraria expectativa? Geraria cobrança. Geraria uma pressão gigantesca, mas apenas o fato desse jogador existir dentro das conversas já mostra o tamanho da preocupação. E a história não termina aqui.
Porque a situação do Corinthians fica ainda mais delicada. Existe outro fator que complica tudo. O clube ainda precisa resolver pendências importantes fora das quatro linhas. Questões financeiras, questões administrativas, questões que influenciam diretamente qualquer planejamento. Ou seja, não basta apenas encontrar um substituto. É preciso criar condições para contratar. E é aí que a pressão aumenta. Porque a torcida quer respostas, quer reforços, quer definições, mas o clube ainda enfrenta obstáculos importantes. Enquanto isso, o mercado continua andando, os jogadores continuam recebendo propostas, e o tempo continua passando. Esse é o cenário, e ele gera um efeito perigoso. A ansiedade. Quanto mais demora, mais especulações aparecem, mais rumores surgem, mais dúvidas são criadas. E isso nos leva ao momento mais importante do vídeo. A grande questão não é apenas Memphis ficar ou sair. A grande questão é o que acontece com o Corinthians depois dessa decisão. Porque uma saída exigiria uma resposta imediata, uma resposta forte, uma resposta capaz de convencer a torcida. E é exatamente por isso que a diretoria procura nomes de impacto. Ela sabe que uma reposição comum não seria suficiente. Ela sabe que a cobrança seria enorme. Ela sabe que a repercussão seria gigantesca. Por isso o clube trabalha em silêncio. Por isso tantas consultas acontecem. Por isso tantos nomes aparecem nos bastidores. E por isso a situação está longe de terminar. Na verdade, talvez ela esteja apenas começando. Minha opinião? O Corinthians faz certo em se preparar. Independentemente do que aconteça, nenhum clube pode depender de uma única possibilidade. Planejamento exige alternativas. Agora o que não pode acontecer é transformar especulação em certeza. Hoje a realidade é simples. Memphis não tem situação definida. Existem conversas. Existem dúvidas. Existem obstáculos. E existe uma diretoria trabalhando com cenários diferentes. O torcedor precisa entender isso. Porque os próximos dias podem trazer novidades importantes. E algumas delas podem surpreender muita gente. Agora eu quero saber sua opinião. Se Memphis realmente sair, você prefere buscar uma grande estrela internacional? Ou investir esse dinheiro em mais de um reforço? Comenta aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreve no canal e ativa as notificações porque qualquer novidade sobre Memphis, mercado da bola e bastidores do Corinthians, você acompanha aqui primeiro.